O óleo essencial, ele tem um poder incrível, porque ele atua via sistema olfativo diretamente na glândula pineal também. Também. Então, quando a gente faz um trabalho com óleo essencial, a gente inala e a gente entra em contato conscientemente com a alma daquela planta, porque o óleo essencial é a vibração viva da planta. Você está pegando a planta e colocando dentro da sua glândula pineal. E a glândula pineal é a raiz do nosso chakra da coroa, que se abre para a descida do Espírito Santo, que é a energia divina cósmica. Olha que Então, lindo. quando a gente... Porque eu vejo muitas pessoas ansiosas com o óleo essencial. Querem o efeito rápido, querem crescer rápido na carreira com a aromaterapia, com a revenda de óleos essenciais, e perde um minuto que seja da sua vida, né? Não gasta, no caso, um minuto. Eu ia falar isso agora, que não gasta, né? Inalar o óleo essencial e silenciar a mente. Apenas permitir que o óleo essencial inunde o seu ser. Essa experiência é a experiência da aromaterapia. É verdade. Quando você permite que o óleo essencial faça o trabalho dele de verdade. O trabalho dele é esse. É te conectar com o seu interior. E ele vai limpar seu corpo físico, ele vai te purificar para que você consiga suportar uma carga espiritual maior. Então, o uso dos óleos essenciais no universo feminino é muito profundo nesse sentido, quando a gente entende que a natureza tem uma energia feminina como um todo, vamos dizer assim, a mãe terra, e o óleo essencial, ele traz essa informação de carinho, de acolhimento, de cuidado. Quem que cuida da gente quando a gente está doente? O pai ou a mãe? Geralmente é a mãe, né? Claro que é um estereótipo, eu não quero entrar aqui em discussões Não, não. Só... a gente entender realmente o princípio feminino, o que ele representa, e a aromaterapia é a encarnação disso, né? O óleo essencial ele é extremamente afetivo, amoroso, cuidadoso. Acolhedor, né? Eu diria Acolhedor. assim. Né? Então, se abrir para essa experiência é a experiência da aromaterapia. O resto é o resto. É o resto. Não, eu concordo plenamente com você. E eu queria também incluir, André, como a gente sempre conversa muito sobre isso, a questão dos banhos. Como que você vê essa relação? Eu queria até, a gente até nem combinou muito sobre isso, mas eu queria escutar um pouquinho sobre você. Qual é a sua, o que você pensa sobre isso? Porque eu descobri a aromaterapia, comecei a usar, a praticar em casa, né? Mas ao mesmo tempo, no meu fundo do poço, na minha transformação pessoal, eu descobri o poder dos banhos terapêuticos sem saber que eram banhos terapêuticos, sem saber do poder, sem saber de absolutamente nada. E eu fui em busca disso, eu fui estudar profundamente o que acontecia com o corpo humano no momento em que ele tomava um banho. Não aquela coisa superficial, né, de receitas, e você pega uma erva, você pega uma planta, enfim. Eu fui profundamente, eu mergulhei debaixo d'água, se eu posso dizer. E eu fui estudar sobre isso, porque me fazia tão bem. Eu consegui sair de uma crise, vamos dizer assim, de um momento muito triste, digamos até de uma depressão muito particular, um momento muito meu, mas eu consegui sair daquela situação tomando banhos e juntando a aromaterapia a isso. Gente, sem saber de nada, viu, André? Era tudo assim, sabe, básico. Não tinha nem percepção como que eu poderia juntar tudo isso.
E conforme eu fui estudando com você e também através dos meus estudos pessoais sobre banhos, num sentido geral, fisiologicamente, o poder da água quente, água fria, o que acontece com os nossos sistemas, com todo o sistema do nosso corpo, porque nós somos formados de sistemas, né? Sistema endócrino, sistema cardíaco, sistema respiratório, várias, né? E, enfim, mas eu me encantei tanto com o banho que hoje eu sou a rainha dos banhos aí, como me chamam, porque eu ensino método da terapia do banho, ensino pessoas e atendo pessoas justamente com esta função. Mas eu queria escutar de você, André, meu mestre aí, né, enfim, parceiro dessa jornada. O que que você acha dos banhos terapêuticos, aromaterapêuticos, vamos dizer assim, né, juntando bem a aromaterapia com os banhos? Vou te perguntar então, Alessandra, que banho que não é terapêutico? Verdade. Boa pergunta. Verdade. Então, você juntou duas coisas maravilhosas. Nós, brasileiros, amamos o banho, né? A gente tem esse privilégio de ter muita água, muito sol e... abundância, né? Banho é cura, porque a água descarrega, vamos dizer assim, magnetismo, né? Então, às vezes a gente acumula não só sujeiras físicas, mas sujeiras energéticas também. E a água, ela ajuda muito nessa limpeza. Água com sal, né? Muitas tradições dizem que o sal realmente ele limpa, ele ioniza a água, limpa também energias. Banho de mar. Quem consegue ficar muito tempo sem ir numa praia, né? Claro que tem algumas pessoas, mas o ser humano tem quase um instinto de ir ao mar de vez em quando para tomar aquele banho ali, porque é terapêutico. E a gente sabe que existem algumas evidências que o líquido amniótico, né, ali dentro da barriga, também tem uma certa concentração de sais e tem elementos ali. Então, a gente nasce tomando banho, né? Desde a barriga da mãe, a gente está imerso ali num banho. É verdade. E depois, toda a rotina, né? O banho faz parte até de um aumento na expectativa de vida mundial, né? Do que não só remédios. Eu sempre bato nessa tecla. Mas hoje em dia nós somos muito mais higiênicos do que nós éramos no passado. O simples ato de dar banho nas mãos, né, que a gente fala lavar as mãos, mas seria dar um banho nas mãos. Como eu chamo. Previne mortes, vamos dizer assim, né? Então, toda a questão da água, da limpeza, ela é extremamente interessante. E o óleo essencial, ele é um líquido, como a água, porém ele evapora ao contrário da água, né? Ele evapora com temperatura ambiente, a água também vai evaporando, mas o óleo essencial ele é muito mais volátil. Muito mais. Então, como que a planta consegue fazer o óleo essencial que evapora ficar líquido lá dentro, ficar preso? E depois, através do processo de extração do óleo essencial, a gente faz ele ficar líquido no pote, né? A gente tem o líquido, mas a natureza dele é etérica. Você abrir ele vai manifestar a sua verdadeira natureza, que é uma natureza etérica, ele vai para o ar. Vai para o ar. Então, a água, ela traz ainda um elemento mais terra do que o óleo essencial, mas também traz um elemento mais energético, espiritual, e o óleo essencial completa, junto com a água, né, sendo um líquido também, mas sendo immiscível em água. O óleo essencial não se dilui na água, então eles têm, vamos dizer assim, um é apolar, o outro é polar. Então, natureza química oposta um do outro. E quando a gente junta os dois através de um terceiro elemento, né, a gente consegue ter aí a junção de todas essas energias, de todas essas substâncias, todas essas propriedades. Então, é muito mais do que só o físico, né? Tem um componente energético muito forte nos banhos e na água. Tem. E estudando a questão dos banhos, fui fazer um estudo bem profundo sobre isso, e é interessante o que você falou, porque antigamente os banhos, primeiro eles eram algo
era relíquia, vamos dizer assim. Somente quem tinha muito poder aquisitivo naquela época conseguia tomar um banho. Banho era uma coisa que as pessoas ficavam, às vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem tomar banho. E com o tempo, isso foi passando. E depois, o banho era visto como uma coisa negativa. Quem tomava banho perdia camadas da pele. Ou seja, você entrava, tomava um banho, aquela água, ao invés de fazer a limpeza cutânea, né, ali tópica, tirava camadas da sua pele. Então, o ideal naquela época era, não pode tomar banho, você tem que acumular, porque acumula energia, acumula experiências de vida. Isso era visto nessa época. Eu não sei exatamente quando, tá, André? Por isso que eu tô falando daquela época, eu não sei, eu tenho que verificar. Mas, e aí foi um processo, aquela questão da evolução, realmente. Depois foi entrando na parte mais espiritual, os romanos, até Cleópatra também, na época, tomava banhos e banhos de leite, banhos banhados de rosas, para encantar, né, os homens, enfim, tinha toda aquela questão aromática, mas também da questão das guerras. Quando saíam das guerras, os sobreviventes, eles tomavam banho de purificação, ou seja, se você sobreviveu, você merece um banho porque você vai se purificar para uma nova guerrilha, né? Então, assim, olha que coisa, como é que evolui. E hoje, chegando na atualidade, no momento, ele é visto como uma questão de higiene pessoal, é muito da questão de higiene, mas começando agora essa questão terapêutica, energética, purificadora, aromática e até mesmo física e mental, porque você recomenda os banhos para... você está muito nervoso hoje, vai tomar um banho para você se acalmar, né? Falam assim, né? Tem muito essa coisa do banho. Você está muito tenso, vai tomar um banho. Então, os banhos, eles têm... como tudo é história, é muita história, vai evoluindo. Vai toda aquela questão dos banhos, eles vão evoluindo. Então, quando eu relacionei banhos e comecei a estudar profundamente essa questão e juntei com produtos artesanais, terapêuticos ali, juntando os óleos essenciais, é uma junção incrível. Quando eu descobri isso, para mim, eu não quis parar mais. Eu tomo banho terapêutico todo dia. As pessoas às vezes me perguntam, mas você consegue? Você tem tempo? Eu falo, tenho tempo, porque eu preciso de um chuveiro, um óleo essencial ou um produto terapêutico e a minha mentalização. É isso que eu preciso, e a minha água. E a água, a maioria de nós, assim, a princípio, né, André? A maioria das pessoas que têm acesso à internet hoje, acredito que tenham acesso à água potável, enfim, água em casa, né? Vamos agradecer por isso. Sim, com certeza. Mas é incrível, né? Então, eu acredito também que a nova forma de utilização da aromaterapia sejam através dos banhos terapêuticos. Eu acho que o André concorda comigo, né, André? É uma forma de uso incrível. Pois é. E não precisa ter só banheira, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho banheira, então eu não posso tomar banho terapêutico. Não, não é nada disso. Nada disso. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. E você falou do banho do rosto, do banho das mãos, e eu chamo os escalda-pés de banho dos pés, porque são os banhos, eu sempre imagino os pezinhos lá tomando banho. O banho de rosto, que é o banho só do rosto, que eu também tenho uma terapia somente para o rosto. E tem o banho das mãos, tem o banho de chuveiro, tem os banhos de imersão. Tem tantos banhos que a gente pode... Voltou? Pessoal, voltou. Vamos ver. Voltou? Agora voltou. Não sei se foi eu ou você. Tá tudo certo? Não sei. Não, agora para mim tá tudo certo. Tá tudo ok? O pessoal tá falando, mandando um monte de comentários, enfim. A gente aqui batendo papo, né, André? E as pessoas todas comentando. Ver se tem algum... voltou. Já estão avisando aqui que voltou. Voltou. E, André, eu queria te perguntar... falando muito dessa coisa de óleos, juntando os banhos, juntando uso tópico, inalatório, enfim.
Como que... Eu queria que você desse falasse aí para o pessoal quais são os 3 óleos que você recomendaria para esse mundo aí, para esse universo feminino. Eu tenho as minhas dicas aqui, mas vamos ver se se a gente combina nessa indicação. Vamos lá, quero escutar o que você recomenda. Bom, eu tenho os 3 queridinhos aí do universo feminino mais específico, né, que eu acho que são óleos essenciais que até hoje só me surpreendem cada vez mais, que é o gerânio, né, a sálvia esclareia, e o terceiro, aí tem alguns que podem disputar com ele, mas eu gosto de indicar o Neroli, que é a flor de laranjeira, por causa, enfim, da simbologia até antiga que ele tem com o universo feminino. As flores de laranjeira têm uma associação assim, com casamento, com algo doce, né? E não tem um aroma cítrico, tem um aroma floral, mas ele tem alguma nota ali da laranja que deixa o Neroli um espetáculo, né? A sálvia e o gerânio já são óleos um pouco mais acessíveis, né? O gerânio até um do que a sálvia, mas como são óleos, vamos dizer assim, muito disputados no mercado mundial e também tem um rendimento baixo, alguns são de flores, ele vai ter um valor agregado mais alto do que óleos essenciais mais comuns, tipo e coníferas. Mas é importante que você sempre utilize de marcas confiáveis, né, para você ter segurança. Claro. O princípio ativo que você precisa estar. Então, esses 3 são assim, os que eu sempre indico para TPM, menopausa, libido, dificuldade de engravidar, endometriose, ovário policístico, toda a questão feminina, mesmo que você não atinja a doença em si, porque dependendo da doença pode exigir um nível de estudo maior, né? Consegue equilibrar outros aspectos, porque esses óleos, vamos dizer assim, eles atuam nos hormônios femininos como um todo, então eles de alguma forma vão regular, nem que sejam as suas emoções nos momentos de desequilíbrio, tá? Mas, olhando por outros aspectos, né, a gente pode ter outros óleos essenciais que também são interessantes. Até tive um caso recente com um colaborador da empresa, que ele falou assim, nossa, eu não consigo cheirar o patchouli. Por quê? É o Silvio, você conheceu, ele estava lá no Master. Sim. Aí eu Querido. falei assim, o patchouli, ele tem a ver com o pai. Ele traz a figura do pai. Aí eu comentei com ele. Ele falou assim, nossa, eu tô precisando mesmo falar com meu pai. Sonhei com ele essa semana. Alguma coisa que eles tinham lá para conversar, né? Então, o patchouli, às vezes, ele vai ser associado com um aroma muito terroso, né? Muito masculino. Enraizado, né? Traz essa figura do pai, mas muitas vezes o polo oposto é o que a gente precisa para equilibrar. Então, se você não gosta do patchouli, por exemplo, observe essa questão com o pai, porque para a mulher é muito bom, né? Obviamente, para qualquer pessoa é bom estar bem com os pais, mas dependendo de como foi a figura paterna, pode ser que precise de um perdão, coisas que, enfim, que depois podem somatizar sintoma físico. Não só isso, como outras questões que podem ser em relação a um ex-marido que você não conseguiu perdoar tanto, então você pode ir aí para um óleo essencial de rosas, por exemplo, para trabalhar perdão, porque enquanto você não desatachar esse nó emocional, às vezes fica ali preso, né? Vai somatizar em alguma questão e vai somatizar te dando um indício da causa, né? Se você também fizer o oposto de investigar a psicossomática do sintoma, talvez você consiga chegar em alguma pista do que está acima, no nível emocional, mental, ou até essa desconexão espiritual. E é interessante isso nos meus estudos relacionados à psicoaromaterapia,
a gente entende muito essa questão emocional justamente quando a pessoa ela tem uma certa rejeição àquele óleo, normalmente é aquele óleo que ela precisa naquele momento. Não para o resto da vida, mas naquele momento. Então, já tive casos, inclusive, de atendimentos em que a pessoa comprava o óleo, começava a terapia do banho, a terapia, enfim, e passava uma semana e ela me ligava e, Alessandra, não consigo esse aroma. De bergamota aconteceu muito isso, o vetiver também já aconteceu, não consigo, assim, é um aroma que não me agrada, não quero. E eu insisti, falei, olha, vamos fazer o seguinte, uma semaninha a mais e aí a gente resolve. E com isso a coisa foi melhorando, a cliente foi, né, aceitando um pouco mais aquele aroma, mas por quê? Porque é justamente isso, quando existe uma rejeição dentro na área, né, na psicoaromaterapia, a gente aprende muito isso dessa questão. É justamente aquele aroma que você está precisando. Então tenha paciência com isso. É claro, a não ser que seja uma questão de alergia, né, André, alguma coisa maior, que comece a causar uma dor de cabeça, e aí, com certeza, a gente tem que organizar esse protocolo um pouco melhor. Mas, caso não tenha somente aquela questão da rejeição do aroma, é interessante isso. Eu comecei a avaliar, comecei a assim, entender um pouco mais essa questão da psicoaromaterapia, e faz todo sentido. Faz todo sentido. E você falando do patchouli, eu sou, assim, apaixonada por esse óleo. É um dos óleos, assim, preferidos meus. Então, já tenho as minhas relações paternas. É bom. Né? Mas são bem resolvidas. Que bom, que bom. Mas é um dos meus óleos preferidos. Eu gosto muito dessa coisa de raiz, né? Uma coisa, assim, bem enraizada. Ele dá uma certa firmeza, segurança. Me passa muito essa força, ele me passa muita força, sabe? No momento em que eu vou inalo, né, ele me passa automaticamente, é uma coisa assim muito repentina, muito, muito rápida. Vem e já me dá aquela sensação, opa, estou firme e forte aqui, sabe? De sensação de presença mesmo. Então é muito importante, né? Muito importante isso. A gente se conectar com os olhos também. Muito legal. Eu estava vendo aqui, André, tem algumas pessoas que perguntaram como que usa esses óleos que você falou, que é o gerânio, pediram para você repetir. É o gerânio, a salvia esclareia e... Qual foi o outro que você falou? O neroli, isso mesmo. Então, me perguntaram qual é a melhor utilização. Se você puder, de repente. O pessoal que está aqui na live, para a parte emocional, né, é bem tranquilo vocês utilizarem inalação, os banhos, cosméticos inteligentes, com as diluições corretas, o uso da inalação, mas, como eu disse, o importante é você saber qual é o objetivo terapêutico. Por exemplo, para uma endometriose, se você for atingir diretamente a doença, vai precisar de uma forma mais incisiva de tratamento. Se for uma tensão pré-menstrual, por exemplo, que não for tão grave, porque se for mais grave, se for mais intensa, pode ser que a gente precise de uma ingestão sublingual, tá? Mas não estou falando para você fazer, só estou te dizendo que existe essa possibilidade. Se você não sabe fazer ingestão de óleos essenciais, nunca aprendeu com um professor dentro de um curso, não faça por conta própria, tá? Mas para questões mais graves, né, uma menopausa, uma tensão pré-menstrual um pouco mais forte, uma dificuldade para engravidar, a gente já vai ter que ir para um uso sublingual ou ingestão em cápsulas, uma técnica da colher. E a inalação, ela vai ajudar em casos mais leves, de desequilíbrios hormonais mais leves, em toda a parte emocional, né? Então, ansiedade, estresse, depressão. Dores de cabeça, né? Dores de cabeça, você pode ir utilizando esses óleos essenciais no dia a dia, que eles vão te trazer muito bem-estar. Ótimo, excelente. E eu aqui, assim, em relação aos óleos, assim, eu acredito muito que os banhos tenham um efeito gigante no universo feminino. Eu digo por experiência, que foi assim como começamos a nossa live, pela minha transformação pessoal. E hoje
através do meu trabalho, eu consigo transformar a vida de outras pessoas também com os banhos terapêuticos e a aromaterapia. E eu super recomendo os banhos de imersão, claro, mas quem não tem a possibilidade por conta da banheira, né, André? Porque não todo mundo, como eu falei, tem pessoas que falam, eu não sei, não vou conseguir fazer banho terapêutico porque eu não tenho banheira, mas eu super recomendo, tem os banhos de chuveiro. Eu tenho até aqui, ó, deixei até separado aqui, que as pessoas queriam ver, um tablet de chuveiro, ou seja, é um produto artesanal, onde você faz a sua terapia do banho no chuveiro, não precisa ter banheira. Então, e também os escalda-pés, que eu chamo de banho dos pés, eu acredito muito nessa potência desse banho, no qual você entra em contato com a água através da sola dos seus pés, pela questão dos pontos que ali existem, pela questão do enraizamento, como eu já falei, eu acredito que a planta do pé, ela sustenta o seu corpo, a base do seu corpo, então é uma conexão muito grande da sola do seu pé para o seu chakra cardíaco e a questão mental, como a gente trabalha muito, a questão emocional, como o próprio André já falou, e eu acredito muito no escalda-pés, nos banhos de pés, como eu chamo, porque faz essa conexão e além do contato físico, né, você pode colocar um produto, enfim, tem toda uma composição que pode ser trabalhada ali através de um protocolo certo, correto, indicado, existe a questão inalatória também, porque no momento em que você está ali fazendo os seus escalda-pés, aquele aroma ele invade o ambiente e você faz aquilo em duplicidade, vamos dizer assim. Contato com a água e no chuveiro a mesma coisa. Então, banhos terapêuticos não precisam de banheiras, né, para serem realizados, vamos dizer assim, né, André? Bom, meu querido, é isso. Eu acho que foi um encontro assim lindo. Eu queria muito que você falasse como que as pessoas encontram você. Tem tanta gente falando tanta coisa, eu nem consegui acompanhar. Fiquei tão emocionada e feliz. Tem alunas suas, alunas minhas e alunas nossas, que agora nós temos muitas alunas em comum. Então... Minhas metas na aromaterapia, né? Isso aí, André. Isso mesmo. Mas eu queria que você deixasse seus contatos, eu queria que você tivesse algum recado, alguma coisa que você queira de repente deixar aí para as pessoas que estão com a gente. Olha, tem quanta gente aí, ó? 221 pessoas. Olha que delícia. Gente, que maravilha, que coisa linda. Né? Bom, o canal aí quero te agradecer mesmo pelo convite. Muito feliz de ver novamente seu crescimento pessoal e profissional. A gente não tem medo de brilhar, então continue brilhando, continue crescendo, porque cada alma que você tocar com o seu trabalho pode ser transformada e o grau de transformação dessa alma vai ser diretamente proporcional à sua própria evolução espiritual. Então, continue ouvindo, porque a gente vai atrair quem realmente precisa desse conhecimento. E vai estar aberto para esse tesouro que é a aromaterapia. Então, quem sentir que é isso, e a aromaterapia é muito apaixonante mesmo, venha conhecer mais através do YouTube, Instagram, os eventos. Né? Deixo aqui também meu convite para as pessoas te seguirem. Né? O meu perfil é André Ferraz Aromaterapia, da Alessandra Aroma New. Eu tenho cursos também de aromaterapia, a Ale também tem cursos. Então, conheça mais nossos trabalhos, se abra para essa oportunidade, que a aromaterapia é um grande tesouro e nem todo mundo tem o olho para enxergar uma pedra preciosa. Então, a gente tem que mesmo para a gente identificar essas pedras preciosas, e a aromaterapia é um grande diamante. Tenho certeza disso e por isso que eu acordo todos os dias para divulgar, né, essa ciência, essa arte maravilhosa. Então, quero te agradecer, te motivar a sempre continuar crescendo, estudando, divulgando o seu trabalho e estaremos aqui para o que precisar. Oh, André, você é um querido. Nossa, olha, não tenho nem palavras para poder agradecer. Eu acho que é um momento realmente muito importante para mim como profissional, como eu já falei, ter feito esse convite, você ter aceito, né? Enfim, e a gente
juntos, porque eu falo, sabe, muito pro André, nós somos parceiros, apesar de não trabalharmos na mesma empresa, não nos falamos todos os dias, mas somos parceiros, né? Eu me sinto parceira, porque eu admiro tanto o seu trabalho, André, e eu tenho certeza que por você estar aqui, você também acredita muito no meu trabalho, e isso é uma coisa, é uma parceria muito bonita que esse mundo aromático proporcionou. E eu sou realmente muito grata pela oportunidade de ter feito os seus cursos, ter aprendido com você, de ter me tornado uma pessoa melhor depois de todos os cursos que eu pude concluir, com sucesso, com alegria, né, com muito conteúdo e aprendizado. E hoje, através dos meus cursos, eu consigo passar um pouquinho de todo esse aprendizado. Então, eu vejo isso muito como uma cadeia, mas como um raio de sol. Então, existe o centro e o raio, ele vai se expandindo. E através de você, eu comecei a expandir o meu, assim como outras pessoas também estarão fazendo isso futuramente. E pessoas que estarão entrando em contato comigo também, ou que já são minhas alunas, estão nesse mesmo processo dentro do seu sol, né? Expandindo. E o mundo, com certeza, vai se tornar, está se tornando um mundo muito mais bonito, porque pessoas como nós, pessoas como as pessoas que nos acompanham, existem, né? Continuam nessa trajetória bonita. Então, a palavra de hoje é gratidão, né? Gratidão, sabe a quem? As plantas. Sim. Porque elas são as verdadeiras mestras da aromaterapia. Uhum. E eu iniciei a palestra falando, né, a aromaterapia está para além das palavras, mas para a gente decodificar, a gente precisa de palavras, e palavras são criadas, organizadas por seres. Então, os cursos servem para tentar explicar toda essa grandiosidade que são as plantas aromáticas. Mas elas são as verdadeiras mestras, e as plantas produzem o óleo essencial a partir do sol e da terra. Então, é uma junção dos elementos mais fortes que a gente tem para nos auxiliar em nosso próprio crescimento espiritual, pessoal, em tudo. Aromaterapia é um tesouro, é um diamante. Essa semana eu até fiz uma postagem no meu Instagram e coloquei deitada na grama, e que eu gosto muito de deitar na grama e abraçar as árvores. E eu faço isso praticamente quase todo dia. E ali eu fiz realmente essa postagem mostrando para as pessoas que não é só o deitar na grama. É a luz do sol, é a chuva, é a terra, é a raiz da árvore, é a planta, são os aromas, são os pássaros, são as abelhas, é tanta coisa que fica ali naquele momento em que você deita na grama. E é tão grandioso se a gente parar para pensar sobre isso, e é muito bonito, realmente, é muito bonito. E eu espero, André, que você cresça muito no seu trabalho, que você se desenvolva mais e mais e mais, que você consiga colocar realmente um aromaterapeuta em cada lar, assim como você fez no meu, que hoje eu sou uma master aromaterapeuta integral sistêmica por conta do seu trabalho. Então, o seu papel na minha casa você conseguiu cumprir. E eu, assim, acredito muito no seu trabalho, acredito na sua pessoa, acredito realmente que a aromaterapia ela pode transformar vidas. Então, eu só tenho que agradecer realmente e a oportunidade, né, que você me deu de aprender e hoje de estar aqui comigo compartilhando o meu trabalho. Muito obrigada mesmo, viu? Fica aqui a minha gratidão. Gratidão. Você estava digitando aqui que o pessoal está perguntando o seu eu acabei de ver. Aroma and You. Eu acabei de ver. Nos Estados Unidos, isso. Tudo na paz vem de lá, né? Eu estudei com vários professores daí. É uma cientificidade muito interessante para a gente misturar com a nossa tropicalidade brasileira e trazendo também um pouco mais de erudição francesa. Então, essa mistura dá um terroir todo especial para a aromaterapia brasileira, para a aromaterapia né? Dá sim, dá sim. Muita gratidão. A gente se fala. Gratidão a você. Tchau, beijo, tchau. Obrigada a todos vocês que participaram. Beijo, André. Até a próxima.